Vamos orar. Jesus, bons espíritos, a nossa prece que é simples, mas vem do coração. Queremos, nesses minutos que teremos de partilha, de estudo, de reflexão, alimentar as nossas almas de paz no curso da existência. Inspirai-nos para que tenhamos condições de compreender essa verdade libertadora que vem iluminar os nossos passos, ajudando-nos a pensar e a sentir com mais harmonia e entendimento. Que independente de onde estivermos, Senhor, sob o influxo do Teu amor, possamos nos sentir ligados, conectados, fortalecendo ainda mais a nossa disposição de viver, de aprender e de testemunhar aquilo que tanto o Senhor tem nos oferecido. Obrigado por não nos desamparar, estar sempre conosco. É confiantes disso que aqui nos colocamos a pedir. Cuide sempre de nós. Que assim seja. A Carla chegou aí, uma ótima noite. Enfim, hoje nós vamos começar o capítulo de número 10 do livro Boa Nova, intitulado Perdão. Liçãozinha que às vezes é difícil, né? Mas é muito importante na nossa existência. Para aqueles que não conhecem, vamos ter a oportunidade de conhecer essa obra magnífica da Lavra de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico. A Andresa, ela disse lá no início da nossa live o seguinte: é difícil perdoar certas coisas, por exemplo, quem roubou, passou a perna no meu bisavô, traição de qualquer forma, não tô nem aí, queremos justiça sim, e muito, a justiça divina demora muito. Muita coisa é difícil perdoar, só rezando muito. Mas não somos budistas, até eles têm as suas fraquezas. Não somos Jesus, o coitado, foi feito tudo de pior com ele, complacente, tudo de amor. Nós, humanos, por isso acho, reencarnamos sim, para pagar. E aí, a fala dela não se encerrou, mas ela está manifestando essa dificuldade que a gente tem em relação ao perdão. É um desafio, porque entra, né, a questão da justiça, né, o problema da justiça, quando o mal bate à nossa porta, ou a gente é o agente dele, nós acabamos por sentir-nos feridos ou ferir, e a primeira vista, o primeiro sentimento, a primeira busca é sempre por justiça. E o que acontece quase sempre é que a gente, imbuído dessa busca por justiça, a gente se faz juiz. E a gente logo sentencia o nosso irmão ou é sentenciado pelo outro. E como a nossa mente ainda ela está marcada, né, não por um sentimento de pureza, né, a gente ainda está marcado por alguns sentimentos mais difíceis, a nossa sentença ela se torna vingança, né, um indício de vingança, porque acho que agora vai voltar. Deu uma caidinha. Isso, acho que vai voltar. Qualquer coisa vocês me avisam aí se caiu ou não. Mas a gente acaba que perde a medida, perde a mão, e o nosso desejo de justiça se torna o desejo de retribuição do mal que alguém nos fez. Entende que, eita,
voltou de novo. A gente entende que a gente faz justiça quando alguém prejudicado prejudica o outro. Quando a concepção da justiça sob o olhar de Deus é que se alguma coisa foi feita de ruim, se algum mal foi praticado, a justiça ela vai existir quando houver reparação. Não é quando uma pessoa prejudicou e ela vai lá e é prejudicada. Isso não é justiça, isso é retribuição. Justiça, na concepção divina, é quando a gente encontra o caminho, né, do equilíbrio quando um desequilíbrio foi praticado. É quando a gente reajusta, né, diante de uma falta cometida. Isso sim é quando o bem, a paz, o amor, né, de modo coletivo, ele é restabelecido, porque havia sido ferido. Essa é a construção da justiça divina. Essa é a dinâmica de perdão. Perdão não é quando eu isento o outro da responsabilidade, mas perdão é a chance, a condição, né, que eu dou para que eu recomece, para que o outro recomece, e a gente esteja disposto a continuar caminhando, aprendendo, sem nos prender ao passado. Né? O perdão é quando eu tenho ali o direito, porque eu me senti ferido, de julgar, de sentenciar o outro, e eu dou a Deus ou devolvo a Deus a condição de orientador, de gerenciador da justiça. É quando eu me abstenho de ser o juiz para oferecer a Deus o direito e o dever, a responsabilidade de analisar, julgar a questão que está ali. Então, pensando nessa percepção de perdão, né, como sendo a possibilidade que a gente se dá e também dá ao outro de recomeço, vamos ler essa lição aqui, o Boa Nova, como a Caroline trouxe, né, um livro maravilhoso. Cada capítulo é um abraço fraterno que temos a oportunidade de receber. É realmente isso, né? Olha aí, gente de Portugal, para estar conosco no estudo. Que bênção. A Ivone está chegando também. Sinta-se acolhida, minha amiga. Mas vamos lá. O Boa Nova, para aqueles que não conhecem. Primeiro, ele tem uma introdução ali, Salete. E depois dessa introdução, normalmente é um diálogo de Jesus, de algum discípulo ou com alguns discípulos. Essa introdução, não por acaso, Humberto de Campos traz detalhes muito ricos que vão nos ajudar a compreender, né, o tom da mensagem, em qual direção ele quer caminhar. E a primeira coisa que ele vai enfatizar é a respeito da recepção que Jesus recebeu no primeiro momento. Então ele diz: as primeiras peregrinações do Cristo e dos seus discípulos em torno do lago haviam alcançado inovidáveis triunfos. Então, o primeiro impacto de Jesus com as pessoas foi o melhor. Eram doentes atribulados que agradeciam o alívio, buscado ansiosamente, trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da bondade. Então, podemos perceber que aqueles que reconheciam que precisavam de ajuda, aqueles que estavam dispostos a renovar o coração, eles marcaram uma presença muito grande e foi um instante de esperanças assim fantástico para eles. Só que, paralelo a essa presença, né, tão receptiva, a gente vai ter também um outro público. E é sobre esse público que Humberto de Campos quer falar. Vai trazer aqui, né, a percepção, sentimentos dos discípulos em relação
aos ocorridos. Então, aquelas atividades, diz Humberto de Campos, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas, que viam em Jesus um perigoso revolucionário. Então, em outras palavras, Jesus agradou a alguns, foi recebido por alguns, mas não foi por todo mundo, né? A gente até usa popularmente a expressão, né? Se nem Jesus agradou todo mundo, né? Quem sou eu para fazer isso? É claro que às vezes essa nossa fala ela está marcada por às vezes um pouquinho, né, de chateação que a gente tem com alguém, mas a questão é, né, a bem verdade que existiu pessoas que fizeram oposição ao Cristo. O amor que o profeta Nazareno pregava, narra Humberto de Campos, vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Então, teve algumas coisas, Jesus ele diz assim, eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim dar cumprimento. Jesus teve um cuidado muito grande em relação ao que havia sido estabelecido, mas teve coisas que ele renovou, concepções arcaicas que existiam ali naquela época, que estavam um pouco ultrapassadas, que precisavam de renovação. Então, se existia uma parte bem considerável que precisava ser mantida, que precisava ser conservada, por exemplo, né, não matar, né, não roubar, enfim, se tudo isso era bom, tinham outras coisas que nem tanto, nem tanto. Elas eram tranquilas. Então, foi nesses pontos de divergência entre o Antigo Testamento, ou a Torá, e a proposta do Novo Testamento, o Evangelho, é que a gente vai encontrar aí, de certa forma, alguns atritos. Alguns atritos um pouco mais difíceis. Por quê? Nós temos aqui uma questão bem importante, né? Que vai estar representada, inclusive, no apóstolo Paulo, né? Enquanto um defensor da lei judaica, aquilo que ele não concordava com o evangelho, ele bateu de frente friamente, sem pensar duas vezes, para defender o que ele achava correto. Então, muita gente, ao escutar Jesus, permaneceu irreceptível, por causa que algumas coisas que essas pessoas acreditavam, infelizmente, né, parecia não ter uma ligação, elo em alguns pontos. E aí, como eles não estavam dispostos a repensar, a aprender e tudo mais, eles se fecharam. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos, que permutavam imenso júbilo proveniente das esperanças num reino que não chegavam a compreender. Os mais egoístas pretendiam ver no profeta generoso um conspirador que desejava levantar iras populares contra a dominação de Herodes. Outros presumiam na sua figura um feiticeiro comum que era preciso evitar. Então, as imagens, né, que nós temos aqui de Jesus são várias. Tinha gente, né, que pensava de um jeito, outro do outro, enfim. O que aconteceu, né, mais para frente também, né, se a gente for olhar no momento que Jesus está na Decápolis, ele reúne os discípulos para avaliação do que eles tinham feito e questiona assim, né, quem diz as pessoas que eu sou? E aí os discípulos vão começar a responder, olha, uns acham que você é João Batista, outros acham que você é Elias, alguns acham que você é alguns dos profetas, enfim. Os olhares foram diversos. E aí o Simão Pedro, inspirado, vai dizer, tu és o Cristo, né? O Filho de Deus vivo. Pois bem, essas divergências, elas vão se acirrar numa viagem que Jesus vai fazer
a qual lugar? Nazaré. Nazaré vai ser o palco aí de algumas lições importantes, de alguma, podemos dizer até rivalidade, porque daí surge, né, até o provérbio, o profeta, ele não é reconhecido em sua própria terra. Jesus também passou por isso. Infelizmente, os seus conterrâneos, né, não souberam acolher o Cristo, né? Jesus viveu um bom tempo ali na região e, por mais tenha crescido, amparado e ajudado aquelas pessoas, pairava ainda esse clima de desconfiança ou de ingratidão. Temos aí novas pessoinhas, a Deia, o Ernesto, a Roseli, a nossa querida Ângela. Que bênção a presença de vocês. Quem quiser comentar, fique à vontade aí para trazer as suas reflexões a respeito desse capítulo, quem já conhece, né? Perguntas, enfim. Estamos aqui para estudar juntos. Então, Jesus vai para Nazaré, e aí olha o que Humberto de Campos nos diz. Não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que o precederam na cidade minúscula, buscando neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias e desmoralizá-lo argumentando com informações mal alinhavadas de alguns nazarenos. Se a gente, né, hoje tem que ter um cuidado com fake news, né, podemos ver aqui que antigamente não foi diferente, né? A difamação, falar mal, isso aqui está bastante evidente, né? Infelizmente, as pessoas também inventaram coisas a respeito do Cristo. Só que a forma de Jesus lidar com tudo isso era muito sofisticada, porque Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que se lhe criara com a primeira investida dos inimigos gratuitos de sua doutrina, mas aproveitou todas as oportunidades para as melhores ilações na esfera do ensinamento. Só que se o mestre conseguiu ter essa dinâmica, né, para se relacionar com essas experiências, a gente precisa lembrar que os discípulos, à primeira vista, não conseguiram. E aqui está um desafio, né, grande que nós vamos ter no Evangelho, que é como os discípulos lidaram com os opositores, com os chamados adversários, com aqueles que pensavam de maneira diferente. Esse não é só um desafio de Filipe, de Simão Pedro, de Tiago, de Levi. Esse é um desafio de todos nós. Como a gente lida com quem a gente considera adversário, inimigo, né? Com aquele que está do outro lado, a forma com que a gente enxerga o outro. Porque, à primeira vista, a nossa postura é de guerrear, medir forças, né? O outro falou mal, inventou alguma coisa, a gente vai lá, né? Vai com, né, uma espadinha já para alfinetar, para machucar, porque a gente talvez em muitos momentos perca a razão e esqueça efetivamente aquilo que pode caminhar para a justiça, para resolver as circunstâncias, porque a gente quer, né, de alguma forma, cuidar da nossa imagem, não deixar que ela se estrague pelo que o outro faz, diz a nosso respeito. Então, existe da nossa parte, muitas vezes, esse sentimento de rivalidade, de duelo, essa postura mental, emocional, verbal e até, né, física, por assim dizer. Mas são esses diversos tipos de rivalidade que podem se mostrar, porque as pessoas começaram a zombar do Cristo e os discípulos, né, se sentiram ali magoados, machucados, diante do que estava sendo
vivenciado, porque as pessoas, tinham um pouco de ironia, sarcasmo, então a situação realmente não foi ficando muito tranquila. E Humberto de Campos vai mostrar isso aqui para a gente. Cada discípulo começou a ter alguns estranhamentos, assim, a entrar dentro de algumas discussões. Pois bem, Jesus vai observar tudo isso e ele vai permanecer atento. Só que os discípulos, eles não vão ficar muito satisfeitos com essa paciência e com esse cuidado do Cristo em administrar aquele momento com um pouco mais de paz. Eles não vão ficar muito satisfeitos, porque parecia que Jesus demorava demais para agir, faltava nele essa postura de maior força, de maior vigor para lidar com tudo isso. E é por isso que eles, não concordando, vão começar a trazer os seus sentimentos, as suas percepções e observações. Pedro e Filipe vão ser os primeiros a oferecer, essas percepções ao mestre. E eles vão colocar, o Pedro diz: Mestre, chamaram-vos servo de Satanás e reagimos prontamente. Então, Pedro falou assim: olha, disse isso de você e a gente resolveu realmente, mostrar que não é desse jeito, bateu, levou. A gente foi apanhado numa face, a gente foi lá e apanhou o outro também. E aí o Filipe aproveitou, a deixa ali e ponderou: observamos que por vós mesmos nunca oporíeis a contradita, como se ele estivesse observando: Jesus, você não faz nada, você não se defende, e por isso, porque você não se defende, a gente resolveu te defender. A gente revidou aos ataques com a maior força das nossas expressões, Esse é um sentimento muito comum, porque vamos pensar assim: às vezes uma mãe, um pai está lidando ali com um desafio do filho, O filho passou por uma experiência, o filho, a filha passou por uma experiência, às vezes uma calúnia, uma crítica, alguma coisa, e aí o pai, a mãe quer resolver a situação e às vezes porque se sente ferido também pelo ocorrido e vai tentar, resolver a situação. E aí vai se voltar contra o outro a pretexto de querer resolver. Essa postura, por mais que ela, esteja endossada de um sentimento respeitável, porque é o desejo de proteção, ela é precipitada porque a gente acaba escorregando no meio, no caminho da gente alcançar efetivamente a resolução das coisas. Porque quando a gente pensar, em conflito, na justiça efetivamente, cabe nos avaliar o quanto das minhas decisões e posturas efetivamente trabalham para a resolução do problema. E o quanto das minhas resoluções e posturas elas estão colaborando para que o problema continue. Os discípulos não estavam pensando com um pouco mais de sabedoria, porque esse duelo, essa rivalidade apenas ampliaria ainda mais o clima de tensões. E Jesus, de certa forma, ouve, escuta eles com muito carinho, como sempre fez, e vai interrogá-los. Acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? Então, observemos o ajuste de percepção
que o Cristo está propondo em relação ao adversário. Se eu sei que o outro, ele, né, tem uma condição, está dentro de uma postura mental, se o outro se revestiu, né, de uma conduta, de uma postura, como que eu vou esperar dele coisas diferentes daquilo que ele acabou se formatando? É preciso ajustar as expectativas daqueles que às vezes a gente percebe equívocos, né, tanto quanto estamos sujeitos a ele. Se a gente não ajusta a expectativa, o que que a gente vai esperar do outro, né? A gente se torna inocente na circunstância. Observemos que dentro da Boa Nova, dentro do Evangelho, a lição mais desafiadora e que marca efetivamente as atividades do Cristo é o amor aos inimigos, ou a forma de tratar o adversário. Porque Jesus, em relação ao outro, sobretudo quando esse outro é marcado sobre essas titulações, ele teve um cuidado muito grande, para não deixar perder, né? Porque o cuidado do Cristo é conosco e é também com o outro. É com aqueles que a gente ama, mas é também com aqueles que a gente não ama. Porque essas outras pessoas, né, que muitas vezes a gente coloca de um outro lado, a gente faz a fronteira, né, e propõe que eles estejam de um outro lado, ensaiando justamente o clima da guerra, essas outras pessoas estão também sob o cuidado e a supervisão divina, e também são corações que serão amparados para que sejam, alcancem a felicidade. Não existe ninguém apartado disso. Então, essa fronteira que a gente cria, sobretudo no campo dos nossos sentimentos, é uma barreira que a gente estabelece e que vai prejudicar a nós mesmos, que não será saudável a gente mesmo. É porque essa oposição, né, vai tão somente alimentar fronteiras e a gente vai afastando-se, inclusive, da gente, né? Porque a gente reencarna em posições diferentes, não existe estagnação. Hoje, vamos dizer, né, estamos vendo aí conflitos crescentes no Oriente Médio, quando a gente fala de Israel, da Palestina, um briga daqui, um briga dali, e essa sustentação dessa postura de rivalidade não resolve, porque numa encarnação eu posso encarnar num lugar ou no outro e eu simplesmente, né, me opor a esse ou aquele por fatores, nesse caso, né, geográficos, nacionais, eles, religiosos também, né, eles não vão resolver efetivamente a construção da alma. Então, existe um convite a uma postura diferente por parte de Jesus. Se eu entendo que o outro, ele assumiu a postura de rivalidade, né, eu preciso, não é questão de ingenuidade, né? A gente não vai, não tem necessidade, em nenhum momento Jesus pede a gente para ser o bonzinho, aquela pessoa que desconsidera o mal, ou que age assim sob uma determinada aparência, né, para lidar com a experiência. Não. A questão é entender, olha, né, tem um ponto de conflito, de tensão aqui, né, a gente precisa olhar para ele com maturidade, para compreender a melhor forma o que fazer efetivamente. Jesus vai dizer: de modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Então, ele classifica como estéril, ou seja, eu posso, né, até fazer, mas não vai levar a lugar nenhum, não chega a lugar nenhum,
Porque você briga, 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 briga mais um pouco e no fim, né, a gente só tem pessoas mais machucadas, corações mais infelizes um do que o outro. Então, não faz sentido, né? Então, não é por aí. Jesus, ele vai deixando claro algumas coisas para os discípulos. Procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Porque, como a gente disse, a concepção de justiça para Deus não é se tem uma pessoa prejudicada e uma pessoa que prejudicou, não é essa pessoa que prejudicou sendo prejudicada que a justiça se fez. Não, o desequilíbrio está ainda maior do que o inicial. O mal progrediu de tal forma que antes a gente tinha um coração machucado, agora a gente tem mais. Então, o esforço para a reconstrução da justiça, ele é maior. É o que Jesus está propondo. A verdadeira justiça, para a gente, né, revidar, para a gente dar uma resposta, existe um caminho, existe uma direção. É por isso que André Luiz vai dizer que o perdão, por exemplo, é a boa vingança do cristão. Porque a gente vai fazer alguma coisa, mas a natureza do que a gente faz é que é o importante. A direção que a gente caminha. Então, a gente vendo aqui, né, essa necessidade do trabalho pessoal. Aconteceu algo ruim, esse algo ruim não deve ser desconsiderado, o mal dói, o mal é ruim, o mal não gera o bem. Na presença do mal, a gente tem a necessidade do bem. Então, o fato de alguém ferir o outro não é algo que a gente deva aplaudir, não é algo que a gente deva considerar normal, tranquilo, porque tudo que é ruim, né, é ruim e ponto. A questão é que, na presença dessa coisa ruim, a gente vai perceber a necessidade do bem surgir. E o bem pode se mostrar mais forte, mais puro, mais profundo nessas ocorrências. Ele se mostra, né, da mesma forma que na escuridão a luz brilha mais fortemente. Mas não é a escuridão, que gera a luz. Na presença da escuridão, a luz se torna necessária. Por isso, Jesus está deixando bem claro: olha, a nossa forma de lidar com as circunstâncias tem que ser o trabalho. Né? Se tem crítica, se tem calúnia, se tem oposição, não tem jeito. Né? Os haters das redes sociais que fica de um lado para o outro e cancela daqui, critica dali e fala isso, fala aquilo. A nossa forma de responder mais prudente, mais sábia, vai ser pelo nosso trabalho. Vai ser pelo nosso trabalho. Nesse particular, diz Jesus, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados a que nos seja possível. Perdão. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados a nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. De que serviriam as longas discussões públicas, ensadas de doestos e zombarias? Ao termo de todas elas, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros, porque de outras formas, as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Que palavras de Jesus, né? Que palavras de Jesus
em relação a essa questão, o mal, a gente se valer das ferramentas do mal para resolver qualquer problema é a gente agravar. É o que a nossa mãezinha Márcia está dizendo aí. Sem o exercício do perdão, a posição de agressor e agredido fica numa linha muito tênue, né? Não dá para a gente, de certa forma, separar muito bem as coisas, ao mesmo tempo que na mágoa, nos sentimentos dessa natureza, a gente acaba se aproximando dos outros de uma maneira muito infeliz, porque o ódio, a mágoa, ressentimento, rancor são tipos de vínculos que a gente cria, onde a gente traz o outro para perto de maneira muito infeliz, né? Então, quando a gente pensa no amor, né, ele é libertação, porque ele nos dá a possibilidade da gente caminhar. A Raquel até coloca aqui, será que quando sentimos uma mágoa, isso quer dizer que não perdoamos? Vamos, vamos pensar que sim, né? Talvez ou a gente conseguiu se refazer num ponto, mas não em outro, porque o perdão é de uma complexidade também, né? Que a gente não pode infantilizar. Não é algo, não é a palavra, né, da boca para fora, nem tampouco, né, o estar bem em uma circunstância, mas é uma capacidade de refazer o coração daquilo que a gente foi machucado, aonde a gente, porque às vezes a gente pode conviver com alguém que a gente está magoado, só que o nosso nível de entrega para o outro ele é bem menor, o nosso nível de sensibilidade, de cuidado com o outro é bem menor. Então, o perdão não é tão somente o fato da gente conviver no mesmo ambiente ou estar próximo no mesmo lugar, né? Porque a gente sabe que tem lares que às vezes as pessoas, né, rivalizam uma contra a outra. Então não é uma questão espacial, né? É justamente um sentimento íntimo. A gente pode falar em perdão quando a gente conseguiu curar, né, aquele ponto da nossa história. E às vezes perde tempo, tem perdão, nossa, para reconstrução de determinadas partes da nossa alma, tem coisas que levam tempo, né? Muito tempo, mas que pedem trabalho, pedem trabalho. Mas vamos lá, né? Teve alguns comentários para cima que eu acabei não passando neles. Perdoem-nos, sintam-se aí acolhidos. Quem está chegando, né? Uma ótima noite a quem está saindo também. Enfim, vamos prosseguir aqui com Jesus, porque os discípulos vão manifestar-se, né? Jesus trouxe a primeira questão e eles vão se manifestar. Mestre, o Felipe vai dizer, quase com mágoa. A verdade é que a maioria de quantos comparece às pregações de Nazaré falava mal de vós, né? O número de haters subiu, né? Você tá com pouco seguidor, tem muito hater. Como que a gente vai fazer nesse caso? E aí, a pergunta de Jesus é muito desconcertante. Mas não será vaidade exigirmos que toda gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Então, a gente quer, né, que todo mundo nos olhe do mesmo jeito, agrade de tudo que a gente faz, de tudo que a gente é. E a bem verdade, né, no campo relacional, a gente vai percebendo que não é assim. A gente tem cada qual os seus espinhos, as suas dores, suas fragilidades, suas limitações, e a gente querer sustentar né, uma determinada aparência não faz muito sentido. O fato da gente querer agradar a todo mundo, conforme Jesus vai dizer aí, é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Então, a gente vai se traindo interiormente para agradar todo mundo. Isso é um problemão
danado, porque psicologicamente a gente está se machucando em relação a isso. Então, Jesus continua e diz: servir a Deus é a tarefa que deve estar acima de tudo, e por vezes nesse serviço divino é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Uma pessoa até colocou, foi a Maria, nossa amiga do NEP, o bem que nos traz paz de espírito, né? Então, justamente essa proposta. Se a gente está fazendo aquilo que nos cabe, bendito seja o nosso roteiro de vida, o nosso caminho. Felipe, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. Então, existe, às vezes, determinadas ideias que elas estão um pouco mais à frente do seu tempo, e quem vive no futuro, enfrenta dificuldades com aqueles que estão no presente, ou até mesmo vivendo um passado de concepções, de forma de pensar, e não é fácil realmente lidar com tudo isso. Só que isso é algo que, por vezes, até determinado momento, ainda vai fazer parte da história humana. A Valdênia está dizendo: o importante é não alimentarmos o ranço do nosso sentimento doentio. Aos poucos vamos praticando o olhar de quem sabe que o outro também ainda não sabe o que faz. É uma construção e requer prática. Sim, o perdão não é questão de tempo, é questão de exercício, né? É como a gente pensar o seguinte: o momento da ofensa, da dificuldade, é como se a gente sofresse acidente. E acidentes, pode ser um acidente mais leve, pode ser um acidente mais grave, e cada acidente, primeiro, você vai para o hospital para olhar, ver o que aconteceu, fazer um relatório. E a gente precisa entender que partes dentro de nós elas foram afetadas, partes dentro de nós que elas foram machucadas, para que a partir daí surja os cuidados específicos. Há acidentes que são tão graves que a gente vai para o CTI, fica assim, o coração muito convulsionado de determinados sentimentos, e é complicado. As primeiras horas são difíceis e a espiritualidade trabalha para nos ajudar até a gente se restabelecer e ter condição de ir voltando aos poucos a essa realidade emocional interior, mas às vezes vai ali recomendar repouso durante um tanto de tempo ou fisioterapia durante tanto de tempo. Então, pensemos, eu gosto de pensar nessa analogia das nossas dificuldades de convivência, desses eventos como acidentes. E cada acidente pede cuidado específico. Não é igual para todo mundo. Forma de lidar, em relação às mágoas, ressentimentos, rancores, a gente vai ter tempos diferentes, a gente vai ter formas diferentes, porque vai depender do que mexeu dentro, do que machucou interiormente, do tratamento que a gente vai ter que passar até reajustar-se plenamente, ter condição de caminhar com um pouco mais de tranquilidade. Mas o que a Valdênia traz, não alimentar isso é fundamental, porque às vezes a gente alimenta. A gente sabe que é difícil, às vezes, pensar simplesmente no outro, não vira talvez as emoções mais intensas, mas à medida que a gente vai trabalhando, vai operando aí no vaso da nossa alma, aproveitando sobretudo do clima da oração para a reconstrução dessas fibras pessoais, quanto mais a gente vai buscando nessa postura consciente, lúcida, maiores chances nós temos de caminhar num rumo diferente. Mas Jesus continua, mostrando que o mais importante vai ser a aprovação legítima da consciência dentro da nossa lealdade para com Deus. Ou seja, isso vai ser a melhor coisa, da vida, porque se a gente
fez o nosso movimento ali, né, de forma consciente, estamos no caminho certo, a vida que nos abençoa nos chama para caminhar. Mas tudo que a gente faz, né, e a gente acaba desequilibrando, a gente tem que equilibrar. Por isso que o revidar não faz tanto sentido, porque eu estou me comprometendo aonde eu não precisava comprometer. Eu estou entrando dentro de às vezes dentro de um quadro que eu não precisava entrar. Então, se doeu, foi ruim, cuida, né? A gente precisa cuidar da gente. Né? Aconteceu o acidente, antes de pensar na questão da justiça, de levar o outro à justiça, é importante, né? A gente talvez frisar a atenção para o nosso coração, para a gente estar bem, porque senão a gente quebrado, né? Vamos dizer assim, afetado, machucado, tudo dói. E a tendência é a gente, às vezes, agravar. A gente precisa desse cuidado interior. E aí, Pedro vai perguntar, então a gente não vai ter palavras enérgicas e justas? Né? Não é por aí? E Jesus, de forma bem pontual, mas importante também, em toda circunstância convém naturalmente que se diga o necessário, nem mais, nem menos. O necessário. É também imprescindível que não se perca tempo. Então, às vezes, vamos dizer assim, a gente perde a mão e diz o que não precisava. Então, a nossa energia nos leva a uma agressividade, e a gente sem perceber, ou às vezes mesmo percebendo, mas sem um autodomínio, a gente fala, e poderia ter sido mais resumido. E tem as nossas palavras, né? Que às vezes a gente perde o tempo de dizê-las. Não, nem tudo é no momento que a gente quer. Né? Não se perder tempo não é só a gente ser mais sucinto, ser mais breve, mas a questão é que se eu falo antes do momento adequado ou depois, eu também estou perdendo tempo. Porque aí, quando a gente perde o time, né, fica um pouco mais desafiador. E aí, o Felipe, né, vai considerando, né, que o que Jesus está dizendo é muito bom, é ótimo, é o que a gente fala também. Não, estou entendendo certinho, mas tem uns trem que é insuportável, né? Como é que a gente faz com uns trem desse? Né? Estão me acusando de brigão, desordeiro, outros mal entendedor. O trem tá feio, né? Que é isso? Como é que a gente faz? Como que a gente realiza? Ó, a Maria lembrando aí da, da água da paz, né? Que a mãe do Chico aconselha ele, eles estavam num momento de dificuldade lá na comunhão espírita, em Uberaba, e diante das turbulências, Maria, São João de Deus, vai orientar ele para ir buscar a água da paz. Aí o Chico pergunta onde que tinha essa, né, onde ele ia comprar. E a mãe dele vai dizer assim, olha, você não precisa comprar não, né? Qualquer lugarzinho você encontra, é só você colocar na boca enquanto você tiver com vontade de falar. O que não precisa, fica com ela, porque na hora que passar, né, você engole, mais feliz, e evita ali o conflito, evita a discussão, a contenda, porque a gente às vezes só pensa a hora de falar, a gente esquece no depois. Né, na reverberação, na repercussão de tudo aquilo ali. Jesus, atento, escutando, né, toda essa indagação do Felipe, ele vai direcionar ao Felipe. Você já deu conta de fazer tudo que você precisava? Né? O outro não está fazendo, mas e você? E aí o apóstolo,
ainda não dei conta de fazer tudo que precisava, não. E aí Jesus vai colocar que se o colégio fosse constituído de gente, só gente boa, só espírito de luz, os mais, né, superiores, se fosse só gente alta estirpe, estaria tudo certo. Nenhum deles teria problema em, de alguma forma, dialogar ali mais abertamente, mas eles estavam com questões para melhorar, né? É o que Jesus vai dizer, olha, o indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho. Então, às vezes, na discussão e tudo, a gente perde a mão, aponta mais para o outro e esquece que a gente também está nesse aprendizado. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também, às vezes, a gente seja essa pessoa, né? A gente só reclama do outro ser desse jeito, daquele, e às vezes o que a gente está percebendo no outro, talvez pode ser o jeito que a gente é. Então, uma avaliação mais profunda de nós mesmos vai ser mais positiva. E aí, Jesus vai arrematar, né, considerando a necessidade de trabalhar pelo bem dos inimigos, porque o outro também é o outro. E por último, né, Jesus ele vai, de alguma forma, esclarecer Simão Pedro, estamos caminhando aí para o nosso final, Jesus vai esclarecer Simão Pedro dois pontos sobre a reconciliação e sobre quantas vezes perdoar. A gente, né, quando pensa na reconciliação, ainda mais na fala de Jesus, né, se você for ao altar, lembrar que seu irmão tem algo contra você ou você contra ele, primeiro reconcilie, depois volta, né? Deixe o seu coração melhor, mais em paz, para que o contato com a divindade seja real. Jesus alerta sobre esses momentos de reconciliação, porque nem sempre a gente vai conseguir saber se o outro está mesmo disposto, se o coração dele, se às vezes a gente o prejudicou, se ele está aberto para proximidade ou se a gente foi prejudicado por ele. A gente efetivamente quer ali estar na presença do outro. Jesus recomenda um pouquinho de cuidado. Se a pessoa que nos prejudicou se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo. Mas a questão não é a gente dar motivos para novas contendas, novas brigas, mas a gente agir de maneira discernida e sábia. Se tem uma pessoa que está com a alma ali, né, ensanguecida, ainda totalmente odiosa, vai ser muito complicado uma aproximação pessoal. Por isso Jesus vai dizer: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ou seja, se tem alguém já na linha de frente ali, né, a gente não vai ser ingênuo, né, vai considerar que precisa esperar um pouco mais de tempo as coisas se reajustarem. Por isso, né, começa primeiro: amai os vossos inimigos, fazei bem os que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. A proposta é que eu, diante do outro, eu esteja disposto a renovar meu coração. Se eu renovei o coração, mas o outro não, ele continua me odiando. Aí, o que Jesus aconselha? Vai lá e faz alguma coisa boa para ele, né? Se tiver a oportunidade de ajudar, ajuda. Mas se você fez o seu melhor, se você tentou colaborar, mas você percebe que o outro ele não está disposto, e ele, além de não estar disposto, ainda vai te prejudicar, aí é a oração, né? Aí tem que respeitar a distância, porque é uma questão que a proximidade nesse momento, ao invés de ajudar, pode agravar ainda mais o quadro, porque o outro perdeu a mão, perdeu a medida,
ele não está literalmente bem. A Gleice está dizendo aí, temos tentado dar um passo atrás, eu tenho tentado dar um passo atrás, rebobino a fita e tento ouvir tipo câmera lenta e percebo o que foi dito. Não tem tanta relevância. Passo e sigo adiante, tem dado certo, né? Realmente a gente precisa recuar um pouquinho, né? Arejar a cabeça, o coração, para a gente caminhar da melhor forma possível. Mas Jesus termina dizendo, olha, né? A gente vai ter que perdoar não só 7, mas 70 vezes 7. Até todo mundo alcançar a perfeição, o perdão ainda vai ser necessário. Depois que a gente for perfeito, não vai precisar ser. Mas como a gente disse, perdão é uma questão, né, da gente perceber interiormente, é onde a gente foi machucado e trabalhar para curar o nosso espírito naquele ponto que está mais dolorido. Porque depois que eu curar interiormente, eu vou ter condição de olhar para o outro de uma forma diferente. Por isso, né, esse perdão vai se estender um pouco mais. A gente vai ter necessidade dele um pouco mais. E essa lição para Simão Pedro, ela vai ser muito importante. Porque Simão Pedro, né, queria salvar Jesus, tanto quanto os discípulos, salvar Jesus das pessoas ruins. Enquanto Jesus vai propor, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E aí, né, Jesus vai pedir a Simão Pedro para que apacentasse as pessoas, que apacentasse as ovelhas. Em outras palavras, seria necessário cuidar do outro. Não era preciso salvar o Cristo, mas cuidar daqueles que mais precisassem, sobretudo daqueles que não merecessem, né? Vamos encerrando aqui o nosso estudo do Boa Nova. Ficou aí essa mensagem, essa lição tão importante, né, que Jesus viveu na íntegra, nos mínimos detalhes, ajudando a gente a resolver as nossas questões, a pensar ainda hoje nas nossas questões, porque o que mais tem travancado a nossa evolução é a gente alimentar ódio, é a gente se manter dentro desse circuito sem fim, que nos geram tormento, nos geram dor, nos geram padecimento, né? E as palavras do Cristo, como em oração, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Se a gente entendesse, né, que quando a gente pretende lesar alguém, a gente está lesando a gente mesmo, talvez a gente não fizesse o que faz, né? Se a gente pensasse um pouco mais no depois, será que vale a pena, né? Eu caminhar nessa direção, eu construir esse ponto para o meu destino? Às vezes a gente vai trazendo um pouco mais de lucidez para o nosso coração, para a nossa vida, para justamente aliviar, né, essas tensões e esse pós que é tão difícil e que a gente já pode dizer com sabedoria e bom senso que nós não temos necessidade, né? Às vezes de muitas enrascadas que a gente entra. Então vamos orar, né? Vamos terminar aqui. Desculpa ter passado esses 2 minutinhos aí no estudo, né? Mas muito feliz pela presença de todo mundo, né? Que se dispôs a estar conosco nos diversos canais que estão transmitindo e retransmitindo aí o nosso estudo. Vamos orar pelos nossos corações tão necessitados de muita paz. Quem se sentir à vontade para fechar os olhos, respirar, vamos à prece. Senhor,
Jesus amigo, é pra gente o nosso grande médico, que conhece os nossos corações, sabe das feridas e dores que trazemos na alma. Não tem como esconder nada do ser, mestre, porque pelos teus olhos de sabedoria, pela tua clara evidência divina, consegue nos enxergar por dentro, nos nossos sentimentos, nos nossos preconceitos, nas nossas ideias difíceis. O Senhor nos vê como somos e nem por isso se afasta, mas na maior parte das vezes fica mais junto, mais perto, porque sabe tanto que a gente tem necessitado de cuidado e de nos cuidarmos. Se possível, estendei as vossas mãos misericordiosas em favor dos nossos corações. Operai, Senhor, o bem que ainda não possuímos. Permiti-nos sentir a expressão do teu cuidado, do teu amor, a curar e ajudar-nos nas nossas curas tão necessárias para nos libertarmos dos fantasmas do ódio, do rancor, que tantas vezes nos tem assombrado, assustado na caminhada, por nos amordaçarem, por nos prenderem na retaguarda, dificultando o sorriso, a leveza, o olhar de ternura, as palavras de bênção. Permitir que essas forças espirituais nos ajudem a desfazer esses nós na nossa trajetória espiritual, que tem nos retido como presas tantas vezes também de processos obsessivos de determinados irmãozinhos desencarnados que ainda hoje se valem da nossa condição vibratória para escravizar-nos em poços de infelicidade, de melancolia, de agressividade. Que a vossa mensagem de misericórdia possa alcançar os nossos espíritos, ajudando-nos a despertar para esse cuidado íntimo, onde a gente vai renovando as nossas ideias, renovando a nossa forma de ver o outro e de conceber as nossas memórias e acontecimentos. É tempo de cura, de libertação. Por isso pedimos, Senhor, nos ensine também a nos perdoarmos, tantas vezes exigentes que somos conosco mesmo, tornando os vilões da nossa própria paz, não respeitando o nosso processo de aprendizado, teimamos em machucar-nos quando a vida pede educação e responsabilidade. Que o nosso espírito protetor esteja sempre do nosso lado, em cada mínimo detalhe, ensinando-nos a perceber a vida sob o prisma do amor de Deus. O quanto já temos recebido, tanto quanto nos é necessário vibrar com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de respeito e na medida das nossas forças de acolhimento perante aqueles que nos fizeram mal. Senhor, queremos devolver a todos esses que carregamos debaixo de nossas sentenças, queremos devolvê-los ao teu amor. Sabes bem melhor do que nós mesmos os destinos e o curso necessário de reparação. Somos ainda crianças. Permita que a vossa bondade alcance esses espíritos que ainda se mantêm apregoados ao mal, à perversidade, e alimenta esse clima destrutivo dentro de si mesmos.
Nosso desejo é reconciliar, na medida do possível, estabelecendo novas pontes para que a nossa trajetória evolutiva possa ser iluminada pelo amor. Amor esse que nos traz verdadeira paz e que nos ajuda a caminhar livres na construção de nossos sonhos e propósitos, entendendo que todos somos filhos de Deus. E é da lei que aprendamos universalmente a amar-nos como o Senhor nos amou. Obrigado pelos teus exemplos, que eles sejam um rastro de luz a nos fortalecer em nossos testemunhos. Que assim seja. Amém.